Sejam bem-vindos ao programa Sem Pauta desta terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. É um prazer muito grande ter você aqui, meu amigo, minha amiga, ouvinte e telespectadora do programa Sem Pauta. A partir de agora, muita informação e entretenimento para você. Hoje, terça-feira, dia 16 de agosto, né? Dia bonito, sol saindo aí e a gente contando aqui com a sua audiência. Afinal de contas, estamos ao vivo pelo YouTube do Santa Portal, estamos ao vivo também pelo Facebook do programa Sem Pauta e também estamos ao vivo pelo Dial, pelo 107,7, né? Não deixa aí de participar conosco. Aliás, hoje, terça-feira, 16 de agosto, dia mais do que especial, afinal de contas, estamos aqui começando o 6º episódio do Pô de Saúde. Olha só, 6º episódio, como o tempo passa, hein? E hoje é dia da sua participação, né? A gente fala de saúde aqui e a gente está oferecendo aqui linha direta com você participar, para que você participe aqui conosco, tá certo? Mais uma vez, 99797-1077, 99797-1077. Não deixe, portanto, aqui de participar conosco aqui, de mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão, crítica. Importante é que você participe conosco aqui até às 8 da matina. Antes disso, deixa eu dar aqui o bom dia para ela, a voz açucarada do rádio da Baixada Santista, Silvana Ribeiro. Bom dia. Ai, meu Deus. Bom dia, Rogério. Tudo bom bem? Bom dia a todos os convidados, bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cecília FM. Tudo bem, e você? Tudo certo. Bora lá para mais um dia, Bora né? lá. Aliás, mandar um abraço aqui, né? Lembrando aqui, ontem eu lembrei do nosso amigo Thiago Paz, que hoje, né? Hoje não, né? Nesse mês está dando a volta ao mundo, né? Está dando a volta ao mundo. Agora, nesse momento, ele está no Chile, né? Está no Chile com a sua esposa, né? Aí nas suas merecidas férias, no gelo, né? Eu vi ele no gelo, né? Na neve, e o Thiagão aí aproveitando, né? Aí o seu período de férias. Aliás, Vou botar um pinguim. não, e outra coisa, né, Silvio? Bate aquela invejinha, né? A gente tá feliz. A gente tá feliz aqui ou não? Sim. É isso aí, bora lá para mais um Pô de Saúde hoje aqui, 6º episódio com ela. Ela está presente aqui depois de 15 dias, os 15 dias que passa rápido, passa voando. 6º episódio, Cris Godinho, cirurgiã dentista, ela que lidera aqui o Pô de Saúde, projeto aqui liderado por ela, né? E que tem como objetivo aqui levar informação clara, direta sobre saúde para você. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rogério. Bom dia, os convidados. Bom dia, Sil. Eu estou muito feliz pela 6ª edição. Passa Passar rápido, muito não é? rápido, ao mesmo tempo não, porque 15 dias demora muito. Eu achei que passava rápido. Né? Não, passa rápido, só que não. Bom, vamos lá. Quem é que está com a gente hoje, Cris? Eu estou aqui hoje com o Dr. Mário Pérez, de São Paulo, vai conversar com a gente online. Ele é neurologista, pesquisador. Estamos também aqui com o Dr. Carlos Alberto Moreira, ginecologista, obstetra, cirurgião geral. E o Dr. Rafael Silva, psiquiatra, e ele é pós-graduado também em psiquiatria infantil. Muito bem. Assuntos importantes hoje. Você esqueceu de alguém que está do nosso lado muita aqui. calma, eu ia falar agora. Ela tá insanamente aqui querendo falar. Oi. entendeu? Eu estou aqui com a minha pequena bebê, a Cristiane Pequena Carmo. bebê? Ela é meu bebê. Bebezinho. Ela está aqui hoje para acompanhar aqui o podcast. Cris, dá um bom dia aqui para as pessoas. Oi, bom dia a todo mundo, bom dia aos convidados e obrigada pelo convite. Ok, bebê. Ok. Aliás, vamos fazer o seguinte, se vamos também estabelecer linha direta aqui com o Dr. Mário Pérez, que está lá em São Paulo, né? Vai servir aqui até como teste aqui para ver se ele está nos Verdade. ouvindo bem. Dr. Mário Pérez, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Pô de Saúde. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Muito contente aí. Pena não poder estar presente pessoalmente, mas é uma satisfação poder estar junto aí, ainda que virtualmente, né? Muito bem, prazer é todo nosso aqui. Doutor, gosta de Santos? Vem a Santos? Gosto, adoro. Tenho muitos amigos aí. E tenho
pacientes que vêm para São Paulo também, né? Em outubro nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Cefaleia em Santos. Então a cidade vai receber aí toda a turma aí que estuda e gosta desse tema, os neurologistas, os profissionais também da saúde, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas. Congresso Brasileiro de Cefaleia. Muito bem, doutor. Aliás, Cris, já vamos fazer aqui o convite para que o doutor Mário Pérez esteja conosco. Eu já aqui, fiz esse convite para ele. pessoalmente, tá certo? Obrigado, doutor, pela sua presença hoje. Eu prometo, doutor Mário, que na sua vinda aqui, a gente vai trazer aqui o famoso pão de cará para o senhor experimentar. Olha só, para mim não tem, tá, doutor? Quando eu venho, nunca tenho pão de cará. Doutora Cris está de dieta. Doutora Cris está de dieta. Mas aqui a gente vai trazer o pão de cará aqui para o senhor provar aqui a nossa delícia aqui de Santos, tá certo? Uma hora eu chego, né? Tá certo. Gente, olha, vamos fazer o seguinte. 7 e 8. Vamos rapidinho aqui, porque hoje aqui, Pô de Saúde, você já está acostumado. É dinâmico. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e aí na volta a gente já retorna com tudo aqui com a doutora Cris para a gente iniciar aqui o bate-papo com os nossos convidados especiais, tá certo? 7 e 8, 2 minutinhos a gente está de volta. Muito bem, de volta aqui ao Sem Pauta, o Pó de Saúde também desta terça-feira, dia 16 de agosto. Recebendo aqui a doutora Cris Godinho, a Cristiane Godinho, ela que está liderando aqui o Pô de Saúde, aqui é a 6ª edição aqui já do Pô de Saúde, né? E com os nossos convidados aí, sempre especiais, o Carlos Alberto Moreira, doutor também Rafael Silva, o doutor Mário Pérez, né? Que gentilmente aqui estão conosco aqui, participando ativamente. E você também aí, mais uma vez eu faço o convite para que esteja conosco através do 99797-1077, tá certo? Antes da gente passar para a Sil aqui, para a gente saber como é que vai ficar o tempo nesta terça-feira, eu quero aqui, até em nome da doutora Cris aqui, fazer aqui o nosso agradecimento a todos vocês aqui, que tem nos dado aqui essa incrível audiência e que tem nos dado aqui, a cada 15 dias aqui com o Pô de Saúde, né? Uma audiência incrível, o que faz aqui a gente ter a certeza de que falar de saúde aqui para vocês, né? Falar aqui, utilizar o canhão aqui do rádio do 107,7 e também das redes sociais, YouTube, Facebook, enfim, é sempre muito bom. Falar de saúde aqui, a gente aprendeu, aliás, uma das coisas que a gente aprendeu, né, doutora, talvez com a pandemia, seja cuidar mais da saúde, né? E a gente percebe claramente isso, né? Hoje, a população mais cuidadosa com a saúde, e sempre que a gente abre aqui o Pô de Saúde, né? Eu até estava brincando aqui, o programa mal começou, a gente já está recebendo aqui já perguntas, né, referente à área. Isso mostra aqui realmente que acertamos aí na mosca, né? No assunto, no alvo, né? O alvo é realmente saúde, e por isso a gente quer agradecer aqui muito aqui a participação, a audiência aí de cada um de vocês, tá certo? Antes da gente dar início aqui, Sil, vamos lá, como é que vai ficar o tempo nessa terça-feira? Então, Rogério, hoje vai ser meio parecido com ontem, né? Sol, bastante sol aí, com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu vai ficar também com muitas nuvens, mas não chove. A princípio não está chovendo. Não sei se isso é ruim ou bom, não sei quem gosta de chuva, mas sempre é bom a chuvinha, né? Para dar uma aliviada no ar. E as temperaturas estão marcando 22 graus, a mínima de 19 e a máxima de 34 graus. O quê? 34 graus? Vai fazer frio hoje, né? Também Santos, né? Fazer o quê? Esse é Santos, né? Isso é Santos, Santos, né? e seus abafos. Agosto, né? No inverno de agosto, né? Estamos aqui com máxima de 34 graus. Cidade das 4 estações do mesmo dia. Só que não. Bom, vamos lá, gente. Doutora Cris, vamos começar aqui o Pó de Saúde de hoje. Então, começando o Pó de Saúde hoje, eu queria dar uma introdução, que hoje nós vamos conversar sobre as dores crônicas e os problemas hormonais, por isso que eu convidei um neurologista, um psiquiatra e um ginecologista obstetra. Eu vou começar com o Dr. Carlos Alberto, perguntando para ele quais as alterações hormonais que acontecem na mulher quando ela está entrando no climatério, que seria a menopausa. As alterações são as duas básicas, né? A alteração da progesterona e do estrógeno. E a menopausa
ela começa nos 35 anos e pode ir até os 55. Então você pode ter jovens com 36, 37 já com alterações hormonais, você pede o exame e já vem alterado e com todos os sintomas que ela refere. Cefaleia, tem alterações vasculares, fica aquele fogacho, suor, sudorese. Então você vê que essas alterações hormonais mexem diretamente com a vascularização. Então aquele calor que você vê o pessoal se abanando, as mulheres se abanando, é porque realmente esse desequilíbrio hormonal leva a esses sintomas. Nervosismo, cefaleia, muito, ou dor de cabeça, como seria o mesmo termo, né? Instabilidade emocional, pele seca. Isso pode acontecer entre 35 e 55. A intensidade é a mesma? Ou ela começa, os sintomas eles começam esporádicos, tem tempos assim, vamos supor, eu passo com os 35 anos, tive meus primeiros sintomas, eles podem passar desapercebido? Pode. Uma grande parte das mulheres não tem absolutamente nada. Não. Ela passa pela menopausa, impressionante, não tem nada. E tem mulheres que realmente sofrem e ficam tomando remédio ou fazendo terapia durante anos e não melhora, não passa. Vai passar lá quando chegar com 70 e poucos anos, aí fica bem. E atrapalha, né? Porque eu pergunto muito no consultório, elas têm uma estabilidade emocional e de humor, que eu até brinco, falo, quem é que você quer pegar esse mês aí na sua casa? Seu marido, seu filho, sua filha, todo mundo. Ela teria as estações de Santos, as 4 estações no mesmo dia? Exatamente o que foi falado agora. É complicado isso. E você não comanda. Né? Aí você. E ela também procurar... não compreende o que está acontecendo com ela. Não, aí que vai procurar assistência médica, se orientar. E existem vários tipos de menopausa que você pode tratar com fitoterápico, alguns tem que ser com hormônio. Né? Às vezes você não pode usar hormônio porque ela tem uma outra patologia que não permite. E tem uma gama de elementos hoje, antigamente você só tinha os hormônios, né? E às vezes você não podia usar. Essa pessoa tinha problema vascular, nas veias, nas artérias, né? Cefaleia, voltamos a dor de cabeça de novo. Você evita de usar hormônio nesse tipo. Aí você tem uma gama de fitoterápicos, que são remédios que têm menos efeitos colaterais. Realmente eles são muito bons. E você consegue equilibrar essa mulher. Então, o tratamento é o equilíbrio. A hora que você equilibra, ela para de ter esses sintomas. Por quê? O desequilíbrio hormonal é o que está proporcionando todos esses sintomas da menopausa. E da tensão pré-menstrual, que já vem desde pequenininho. Né? A famosa TPM. O que a gente perguntava aqui um pouquinho antes, que pode ter TPM antes, durante e depois. Explica para os homens que estão indo trabalhar agora, que estão escutando, para eles entenderem todos, as mulheres. Não são todas, né? Sim, não pode generalizar. A TPM ela não está na menopausa. Então ela tem um quadro fixo, variável nos meses, mas realmente 10 dias antes da menstruação começa. Então, às vezes você tem que tratar, você tem que falar, olha, começa a tomar, provável primeiro dia de menstruação, começa a tomar esse remédio agora. Para quando chegar lá, essa alteração hormonal vai estar mais suave. Então, tudo aquilo que ela tem, habilidade emocional, quer bater no cachorro, quer bater no marido, briga com as crianças, briga com o vizinho, isso tudo melhora. A irritabilidade da menopausa, ela é muito semelhante à irritabilidade da TPM? Não. É um pouco mais a TPM tranquila a irritabilidade. É mais. Não é tão exacerbada. Não é tão exacerbada. A TPM é maior. Entendi. Agora, pegando esse gancho para conversar com o Dr. Mário Pérez, não sei se ele está me ouvindo. Dr. Mário Pérez, disso que a gente está conversando, de pacientes que chegam para você, que você chegou hoje no seu consultório se queixando
que tem muita dor de cabeça exacerbada, que piora quando está no ciclo menstrual. Qual é a orientação de onde você começa a pegar o gancho de vou começar a montar na minha cabeça o que realmente o que está acontecendo com essa paciente? Qual é a orientação que você vai passar para ela? De não puxar tanto para o seu lado. Vamos supor, não é um problema neurológico, é um problema hormonal. E você consegue identificar isso. Qual é a orientação que o doutor passa para suas pacientes nesse caso? Então, eu acho que a primeira coisa aí para a gente definir é se é um grupo de sintomas ou uma dor de cabeça ou uma enxaqueca que é exclusivamente relacionada à flutuação hormonal ou se ela é exacerbada pela flutuação hormonal. Né? Que diferença faz? Porque se todo o problema estiver relacionado à alteração hormonal, o tratamento pode ser só hormonal. Né? Então, essa é a primeira ideia aí de definição, de diagnóstico, né? E isso a gente consegue pela informação da própria paciente. Algumas pessoas não conseguem identificar e precisam fazer um diário de acompanhamento, precisam fazer uma anotação para a gente depois ter uma ideia, um raio-x, assim, um panorama da ocorrência das crises, né? Mas então, se for exclusivamente pré-menstrual, né? Se for da chamada síndrome disfórica pré-menstrual, né? Que tem vários componentes e a dor de cabeça também, e se for do tipo enxaqueca, que é exclusivamente pré-menstrual, então a gente vai pensar aí nas várias medidas relacionadas à estabilidade e flutuação dos hormônios, né? Desde emendar o contraceptivo ou o próprio DIU, né? Aí o doutor Moreira acho que pode falar melhor sobre as alternativas, né? Obrigado, doutor. Você pode dar essas alternativas? E hoje você, diferente de antigamente, hoje você pode emendar. E a hora que você emenda a cartela de anticoncepcional, não existe variação. Então, hoje é muito comum você pegar pessoas tomando 5, 6, 7 anos com a pausa necessária. A gente orienta para fazer pausa, né, cada 3 anos para 2 meses. E ela pode tomar o anticoncepcional excluindo problemas de cefaleias que possa ser de outra forma, problemas de venosos, né, arteriais. Você tem que excluir tudo isso primeiro, para depois você fazer uma medicação que vai durar anos. Sim. Né? Aí a flutuação e a variação deixa de existir. Por quê? Porque você está sempre com o mesmo hormônio que vem de fora. Né? Você está dando ao seu corpo todo dia uma dose de um hormônio externo que vai te manter estável. Vai acabar equilibrando. Equilibra tudo. Então, essa hoje é uma grande... Se usa muito. Antigamente não se usava tanto. Antigamente, muito tempo atrás, eram outro tipo de hormônios. Você usava mais nas executivas, que precisavam viajar ao mundo. As atletas de Olimpíadas, né? Pan-americanos, aqueles jogos. Essas moças não podiam chegar lá no dia e estar menstruada, ou com tensão pré-menstrual, seja o que for. Então ela tomava antes, muito tempo antes de começar. Então, para não ter atrapalhava na competição. Né? O DIU, Mirena, então, ele vai, não é como o DIU comum, ele pode ficar em qualquer posição e ele vai liberando os hormônios lentamente. Ele também influencia? Ele também dá uma estabilidade. Ele também estabiliza Aí você, depois de um mulher. certo tempo, a mulher pode menstruar 1, 2, 3 episódios no ano, depois para e fica uns 3 anos sem nada. Então é uma boa, tem o Quilena, tem o Mirena, agora estão aparecendo tem vários agora, alternativas, diferente do DIU de cobre, que é só cobre. Então isso não tem efeito hormonal nenhum. E o de cobre teria que ficar na posição correta, no lugar certo. Se ele ficasse no lugar errado, correria o risco de
a mulher engravidar. Pode acontecer. Aconteceu, método, é raro, mas aconteceu. Não tem método 100%. Certo. Agora, conversando com o Dr. Rafael, falando sobre o que a gente conversou agora, sobre os problemas hormonais. A paciente que chega para você, ela vai procurar você porque ela está passando por um quadro de, vamos supor, de ansiedade, que está bloqueando ela, não deixa ela fazer nada. Onde que você vai pesquisar, sendo mulher? O que você, o doutor Rafael, vai pesquisar? Vai pesquisar em loco só o foco do que ela está passando para o doutor, ou o doutor vai pensar muito além em relação a isso? Lógico, dependendo da idade. Hoje, fiquei sabendo que a partir dos 35... Aos 55. Aos 55. Uma jovem senhora, vai? Chega para você. Ela está com crise de ansiedade pesada. O que você vai pensar? Você vai pensar só na ansiedade ou você vai querer saber além disso? Bom dia a todos. Bom, vamos falar um pouco sobre a psiquiatria, né? Eu queria começar falando sobre o preconceito que tem, né? Acho que é muito difícil de nossos pacientes chegarem até uma consulta com um psiquiatra. Geralmente ele já passou por várias outras áreas antes, né? Tem um pouco de medo ainda, um pouco no estigma, mas eu queria deixar muito claro, uma consulta psiquiátrica é uma consulta igual a qualquer outra. A gente vai conversar, vai identificar alguns fatores de risco ali, né? Mas falando em quadro de ansiedade, né? É importante na psiquiatria a gente fazer um diagnóstico diferencial, né? Então é importante a gente excluir algumas causas clínicas, algumas causas orgânicas antes e uma anamnese, né? O que é isso? Uma história do paciente. A gente investigar desde lá de criança se teve algum fator de risco, quando que começaram esses sintomas. E aí esses sintomas, geralmente de ansiedade, eles já começaram antes de chegar nesse ponto da consulta, né? Mas ainda voltando um pouco nessa ideia desse preconceito, muitas vezes as pessoas falam, não, isso é uma ansiedade, só dorme e passa, não, eu preciso tirar férias, que isso já vai melhorar, né? E eu costumo comparar com a diabetes, às vezes, né? Quando o açúcar no nosso sangue está alto. Dormir não vai passar, tirar férias não vai diminuir o açúcar no sangue. Assim como a ansiedade, muitas vezes, é um diagnóstico também, sim, e às vezes a gente precisa de acompanhamento, a gente precisa de medicação, e não tem nada de errado com isso. Então a gente desmistificar esses diagnósticos também. E aí a gente fazer essa investigação, né, de quando começou, de como foi surgindo, e a indicação ou não de uma medicação nesse sentido, a gente fala que é quando os sintomas ansiosos, por exemplo, começam a ser limitantes. Porque a ansiedade é fisiológica, ou seja, todo mundo tem ansiedade, e isso não necessariamente precisa de medicação ou não. Mas a partir do momento que aquele sintoma de ansiedade começa a fazer aquele paciente deixar de fazer alguma coisa, eu não consigo mais fazer o meu serviço direito igual eu fazia antes, eu não consigo sair de casa igual eu saía antes, né? Eu não consigo fazer as coisas do meu dia a dia. Então, nesse momento, a gente começa a ter uma indicação aí sim de usar algum tipo de medicação. Isso é muito comum hoje, nos dias de hoje? Sim, tem sido bastante comum, né? A gente fala que os sintomas, os diagnósticos na psiquiatria, tem vários fatores que influenciam nisso, né? Tem a parte genética, histórico familiar é importante, e a parte ambiental, né? O dia a dia, as coisas que vêm acontecendo. A pandemia, por exemplo, foi um estresse ambiental muito grande, né? Então foi um fator de risco para quem já teve algum quadro e estava mais estável e já tinha tomado remédio e não estava mais tomando, por exemplo, ou para quem nunca tomou, nunca teve nenhum tipo de sintoma. Esse estresse ambiental, a pandemia afetou a vida de 100% das pessoas, acho que a gente pode dizer assim. Concordo. Então isso pode ser um gatilho, um desencadeante para a gente começar a manifestar alguns sintomas, né? Entendi. Em relação a conversando, falando sobre isso ainda, é possível, falando de depressão, aquilo que você começou falando, eu concordo com você, existe um preconceito em relação à psiquiatria, não sei se o doutor Carlos concorda com isso. Antigamente, as pessoas praticamente não procuravam psiquiatra porque, eu não sou louco, não sou maluco, mesmo psicologia, não vou fazer terapia porque eu não sou maluca, só que assim, existe isso ainda? Das pessoas terem esse preconceito? Eu acho que mudou bastante de lá para cá. Em relação à depressão,
que as pessoas tratam depressão como frescura, porque quem não passa por isso, nunca passou por isso, trata como uma frescura. Ah, porque não tá se entregando, não quer correr atrás. A depressão te bloqueia também, não te deixa muito para baixo. E ele pode ser mascarado também? Sim, com certeza. Né? Isso também porque causa dores, outros tipos de dores. Até fazendo o link, sim, os quadros ansiosos crônicos, ou quadro de uma depressão, aumenta a sensibilidade à dor, tem muita relação com as dores crônicas também. E é muito comum, ainda assim, as pessoas pensarem que é uma frescura e tudo mais. Muitos dos meus pacientes não têm apoio da família, por exemplo, para irem no consultório. Tenho pacientes jovens que às vezes vão escondidos da família, ou uma parte da família, né? Nossa, minha mãe me apoia aí, mas meu pai não sabe que eu estou aqui. Por quê? Por causa desse preconceito? Por causa desse preconceito, por causa desse estigma que ainda existe. Como se fosse algo errado. Como se fosse algo a ser escondido. Mais uma vez, eu faço o link com um diabetes ou qualquer outro diagnóstico, né? Não, se a gente tem um diagnóstico, ok, a gente vai no médico, a gente trata e não tem por que ter isso. Acho que cada vez menos, né? As pessoas têm procurado mais isso, mas ainda é um assunto muito presente. Como é que o pai em casa vai perceber? Hoje em dia, os meninos, as meninas, têm 16, 17 anos, se tranca no quarto. Não quer saber de nada. Não quer saber da família, tem vergonha do pai e da mãe. O que você acha em relação, assim, de um paciente que chega para você identificar nesse adolescente a depressão no adolescente? Porque é a tua área, né, de psiquiatria infantil. Também. E onde que e o que o pai e a mãe identifica no filho? Porque às vezes o pai e a mãe só acha que é a idade. Da idade ele não quer bater papo, ele não quer ter amigo, ele quer ficar trancado. Mas algo muito mais sério pode estar acontecendo com esse adolescente. Sim, com certeza. Bom, acho que o principal, né, no início de todas as doenças em relação à psiquiatria é uma mudança de comportamento. Eu acho que isso é algo que os pais têm que ficar bastante atentos. Né? Geralmente uma criança, um adolescente, ou até em relação aos adultos também, mas ainda mais comum nas faixas mais jovens, que tinha um padrão de comportamento, gostava de fazer algum tipo de coisa, tinha uma rotina e começou a mudar esse tipo de rotina. Começou a ficar mais isolado, essa ideia de se trancar no quarto, né? Hoje com a internet, com o celular e tudo mais. Eles ficam nesse mundo, né? Sim, isso. E o mundo virtual tem um motivo, né, para ficar. O mundo virtual é muito mais fácil, a gente não tem angústias, né? Você consegue mudar. Você tem alguma coisa que você está vendo numa rede social, algum vídeo que começa a te incomodar, você simplesmente pausa e muda de foco, né? Então o mundo virtual é muito mais confortável do que o mundo real. No mundo real você não pode mudar. Né, e o metaverso está chegando para complicar mais ainda isso. Exatamente. Né? A gente vai ter duas Cristiane, ela vai fazer coisas para mim que eu não posso fazer, ela vai fazer por mim. Não é? A gente estava conversando com o Dr. Carlos um pouco antes em relação a isso também. Dessa ansiedade, né, doutor, que gera também, né? Isso. Até hoje eu estava falando sobre isso. Às vezes, hoje em dia, as pessoas pegam o telefone, tá num restaurante, tá todo mundo numa mesa, tá todo mundo no telefone. Isso. Então, isso eu estava estudando, até o doutor Mário Pérez também pode conversar com a gente daqui a pouco, é que essa fissura no telefone, no computador, no note, em querer jogar, em querer estar na rede social, em querer falar, eu estou aqui, estou fazendo isso, toda hora, mostrando onde você está. Vamos supor, eu estou numa crise de ansiedade. Eu não sei o que fazer, eu pego o telefone e começo ali a puxar, a rolar. Você acaba não vendo nada, e aquilo ali te gera mais ansiedade ainda. Você acaba piorando a situação. Estou errada? Não. Acaba sendo, pode ter fatores de risco. É um fator de risco, contribuinte para isso. Sim, né? Mais uma vez, no mundo virtual é tudo muito perfeito, né? Então Sim. as pessoas, até em redes sociais, né? Ninguém fica doente, todo mundo está bem de né? vida, todo mundo está tranquilo, todo mundo é perfeito, ninguém tem ruga, tá tudo ali, né? É o choque. Aí vem o choque da realidade. Sim. Não é? Desequilíbrios, né? Lembrar que é tudo, quando a gente está falando de dor crônica, cefaleia e tudo mais, Sim. multifatorial, né? Fazendo um link com a parte hormonal, né? Às vezes ela tem uma influência enorme em relação às dores crônicas. Sim. O Dr. Mário Pérez, eu queria conversar com ele agora, que ele é um pesquisador, né? E ele conversando comigo, ele trata muito de pessoas com enxaqueca, eu fui uma delas, e ele tem um tratamento que é sem medicação para enxaqueca.
E eu andei pesquisando que a enxaqueca, se os doutores podem me corrigir, tem muito a ver também com circulação, com respiração, com o fato da respiração, da gente aprender a respirar também, que a gente também não respira correto. Então eu queria que o doutor conversasse com a gente, falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem que pensar, primeiro, assim, são 2 tratamentos simultâneos que tem para dores de cabeça, a grosso modo, que é o tratamento agudo, que é o que todo mundo faz, então tomar alguma coisa ou fazer algo para cortar a dor quando ela aparece, né? Tomar o analgésico, né? Por assim dizer. Mas o mais importante é a gente fazer o tratamento preventivo, que é para evitar que venha dor de cabeça. Então, para a gente acertar esse tratamento, a gente tem que entender e individualizar também cada paciente para saber o diagnóstico qual é, né? Mas também só rotular se é enxaqueca ou se é uma outra cefaleia pode não ser tudo que a pessoa precisa. A gente tem que saber quais elementos, né? A enxaqueca é uma doença multifatorial. Então, como a gente já comentou, existe um componente hormonal, existe um componente alimentar, existe um componente de rinite, de seios da face, existe a ansiedade relacionada à irritabilidade, existe o sono mal dormido por trás. Então, são uma série de questões que podem estar envolvidas, né? Então, a gente tem que identificar esses fatores e atuar neles. Mas nós temos opções de remédios e tem opções sem remédio. Existem diferenças, né? O que nós temos de mais moderno? São os chamados anticorpos monoclonais. São injeções usadas no subcutâneo uma vez por mês, com alto grau de efetividade, sem efeito colateral. Então é isso que tem de mais moderno. E tem uma série de medicamentos antidepressivos, neuromoduladores, que também são usados para convulsão, beta-bloqueadores ou remédios para pressão arterial. Então, são vários medicamentos, né, até emprestados de outras doenças, né, ou que atuam em mecanismos diversos. E a gente costuma esclarecer para o paciente, né, que por que ele tem dor de cabeça? Né? Por que a pessoa tem uma recorrência de dor de cabeça? Porque existe um sistema, vamos pensar que tem um container, vamos pensar que ela tem uma predisposição, que ela tem fatores externos que vão alimentando, né, que vão subindo o nível desse container e vai chegar uma hora que esse container vai transbordar. Então, para evitar o transbordamento, a gente pode diminuir a entrada, a gente pode aumentar o quanto a pessoa aguenta, né, que aí são os tratamentos também preventivos com remédio, quer dizer, é diminuir o nível desse container e também a gente aumentar a saída. E a gente divide essa saída, né, essa descarga, entre física e mental. Então a gente tem atividades físicas, a gente tem também a necessidade de cumprir, de cumprir no mínimo 180 minutos de atividade física por semana. E é interessante que a pessoa com enxaqueca, ela tem menos prazer com a atividade física. Então ela tem que vencer essa barreira do desprazer, né? Precisa ter uma periodicidade, precisa ter um envolvimento para isso. Então é mais difícil, né, conduzir um tratamento não farmacológico, um tratamento sem remédio, porque demanda muito mais do paciente, né? Então nós temos essas medidas físicas, temos as chamadas medidas físicas passivas, que são de tratamentos com terapias manuais, fisioterapias, acupuntura, shiatsu, todas essas medidas, né, com uma periodicidade ao longo de várias semanas, têm alguma efetividade. E aí nós vamos para a linha
mental. Então, tem várias psicoterapias, tem formas de meditação, relaxamento, respiração, práticas diversas, até tanto mentais quanto espirituais, religiosas, que vão trabalhar na modulação do sistema de dor. Então, resumidamente, essas são as possibilidades de tratamento sem remédio. Muito bem, Cris, posso só rapidinho aqui? Sim, eu ia perguntar isso. 7h39 da manhã dessa terça-feira aqui, colocar aqui a nossa audiência aqui para participar conosco. Primeiro mandar um abraço aqui para o Ricardo Augusto, ele que está sempre ligadinho aqui conosco, aqui manda aqui um bom dia. Também o doutor Carlos de Castro aqui acompanhando. Bom dia. Mandando aqui um bom dia, aqui um beijo para Cris. Doutor Carlos de Castro que estará conosco aqui amanhã também aí com o seu quadro da 9 Emergências, né? Aliás, amanhã, doutor Felipe Kassab está aqui. Kassab não, Kassab é o político. Sacab, desculpa. Que legal. Sacab estará aqui junto com Ele o vai doutor... estar de novo com a gente no Pode Saúde. Vai estar também? Vai, Ele está vai. virando sócio, então. Eu já vi no Sem Pauta. Já está virando sócio aqui já. É muito bacana. Juntamente também com o nosso amigo presidente do Clube Internacional de Regatas, o Marcelo Auxilino. Então, os três aqui amanhã participando aqui do Sem Pauta. Vamos aqui no pique. A Cristiane Dovô Toruá foi a primeira que mandou aqui mensagem. Ela colocou o seguinte sobre a TPM. A TPM acontece necessariamente quantos dias antes da menstruação? Existe TPM pós-menstrual? Cristiane Dovô Toruá. Quem é que pode responder? Doutor Carlos Alberto. A TPM normalmente é de 5 a 7 dias antes da menstruação, como já está dizendo, né? Tensão pré-menstrual. Eventualmente pode ir até 10 dias. E existe a tensão pós-menstrual. É uma coisa que nós estamos reparando ultimamente, e tem gente que desenvolve após a menstruação. Todo o ciclo? Não, ele é mais calmo, ele é menos... Ela tem todos os sintomas da tensão pré-menstrual, mas... Menos exacerbado. Menos exacerbado. Mas todo o ciclo que ela tem, ela vai ter o pós? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ter só o pré. Por que acontece isso? Por que pode acontecer com algumas como, pessoas? Como eu falei no começo, é a variação dos hormônios. Sim. Então, quando ela tem a variação, ela tem a tensão. Lá vai começar a cair o hormônio, então começam os sintomas. Antes, tem gente que é mais... Certo. Aí é uma questão de vamos dizer assim, de queda lenta ou queda rápida. Exato. Quem tem a queda muito rápida, tem sintoma. Certo. Quem tem uma queda... Não percebe. Não tem nada. Não vai ter atenção. Entendi. Então é lento a queda do hormônio. Aí ela mistura e toca a vida. E as pessoas que têm a queda rápida, aí tem sintomas. Mais uma aqui, rapidinho, aliás, está chegando aqui, ó. A Clara do Guarujá. Estou com 55 anos e claramente estou com problemas hormonais. Estou sem disposição, muita fome e falta de equilíbrio. Por isso... A única coisa ruim é muita fome. Para a mulher é muita fome. Primeiro, estou precisando de tudo, mas o primeiro, ir no psiquiatra ou no gineco, diz a Clara do Guarujá. Doutores? Inicialmente... Aliás, posso responder sem ser médico? Clara, você precisa ir nos dois, né, mano? Eu ia falar um pouquinho, só precisa dos dois. Mas, desculpa, brincadeiras à parte, vamos lá. Inicialmente no ginecologista para definir se você está na menopausa ou não. Se você vai ter alterações outras que possa precisar de um suporte psiquiátrico ou psicológico, né, doutor? E aí você tem que realmente procurar os dois. E aí, até complementar, é um caso que é uma dúvida, e é muito comum isso, né? Às vezes ter essa dúvida e não ir ao médico. Lembrando que a consulta com o psiquiatra, não necessariamente a gente vai usar medicação, né? Vai ter que fazer um acompanhamento longo. Não, pode ser uma consulta para a gente tirar essas dúvidas também, para a gente esclarecer algumas coisas, né? E se não tiver indicação, ok, a gente não vai usar a medicação, a gente vai fazer o encaminhamento também. Não necessariamente a gente vai ter que continuar ali. Então, sem problemas, poderíamos passar para uma avaliação também. Cris, só mais uma, e aí Sim. a gente já retoma aqui. A Melissa, ela não fala de onde que é, ela coloca assim: bom dia, parabéns por levar saúde a todos. Pergunto, algumas mulheres têm mais predisposição a TPM do que outras? Diz a Melissa. Olha, a gente já falou aqui já. Sim, exatamente. Só recapitulando. Recapitulando, as que têm... Você, quando tem a menstruação, você tem uma queda de um dos hormônios.
Essa queda, se ela for lenta, você não vai desenvolver os sintomas da tensão pré-menstrual. Se ela é muito acentuada, aí você pode desenvolver todos esses sintomas de 7 a 10 dias antes do primeiro dia de menstruação. Então, basicamente é isso. E tem gente que não tem nada, não sente nada porque não tem essa queda de um dos hormônios, que é o balanço progesterona e estrógeno. Tá? Então, aí, se você tem tendência, vai ter desde sempre. Das primeiras menstruações. Começa pouquinho, depois chega com 20, 25 anos, aumenta e fica. Vai amenizando isso. Falando com o Dr. Rafael, uma coisa que eu quero colocar uma vírgula em relação ao Dr. Rafael, psiquiatra, é um dos poucos psiquiatras que realmente ele acaba, não é aquele psiquiatra que vai atender um paciente, o paciente vai falar o que está sentindo, ele vai passar uma medicação. O Dr. Rafael, ele faz praticamente uma terapia com o paciente por 1 hora conversando. E por que esse seu diferencial? Porque é raro isso acontecer, porque eu já passei por vários psiquiatras, ele me escuta, passa a medicação e tchau, até o mês que vem. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, em várias áreas, mas falando da minha área na psiquiatria, para a gente não medicar só sintomas, né? Então, porque o paciente, de forma geral, quando tem algum sintoma, algum quadro psiquiátrico, vai influenciar vários pontos, né? Ele vai ficar mais ansioso, às vezes ele vai estar comendo demais ou de menos, às vezes não vai estar dormindo direito, às vezes vai estar sem energia, e aí é um cuidado, né? A gente pode passar um remédio para ele, para dar fome ou para tirar fome, a gente pode passar um remédio para dar mais energia, a gente pode passar um remédio para sono, e aí se a gente for medicar todos esses sintomas, o paciente vai sair com 4, 5 remédios. E não é essa a ideia, né? A ideia é que a gente converse, a gente faça uma investigação desde a infância da vida do paciente, para eu entender um pouco esse contexto de vida, entendendo o que foi levando a aquele quadro, o que foi a base para desenvolver aquele sintoma. E aí, entendendo um pouco mais essa base, né, na conversa ali, a gente vai conseguindo identificar alguns pontos e medicando mais na raiz, né, da causa. Eu tenho uma pergunta aqui que a doutora Cristiane Carmo quer fazer para você, doutor. Então, a depressão e a ansiedade tratada, ela tem cura? Tem controle, né? O fato de a gente ter um diagnóstico, a gente vai medicar, a gente vai fazer um acompanhamento. Inicialmente a gente vai estar no período de ajuste de medicação, a partir do momento que a gente atinge a remissão dos sintomas, a partir do momento que o paciente não tem mais nenhum sintoma, a gente entra no período de manutenção. Importante isso também, porque não é ficar bem e parar o remédio, não. A gente precisa manter o remédio por um tempo. Se for no primeiro episódio de ansiedade ou depressão, a gente toma por um tempo a medicação, de 6 meses a 1 ano, e está autorizado a ir diminuindo e tentando parar. No segundo episódio de ansiedade e depressão, a gente retoma a medicação, faz o ajuste da dose, depois entra no período de manutenção e estende por um período maior, mas podemos tentar também remissão e parar. Numa terceira vez que tiver o episódio, aí geralmente a gente mantém essa medicação. Então, é importante, não é só a medicação que vai ser o controle, os hábitos de vida, exercício físico também, assim como o Dr. Mário também tinha falado. A terapia, a psicoterapia também é bastante importante. Então, são vários fatores ali que vão influenciar. Então, a gente não fala diretamente em cura, a gente fala num controle e numa mudança de hábitos de vida para ter uma vida. Geralmente um paciente assim, que tem depressão, ansiedade, ele vai ser monitorado para sempre. Porque esses gatilhos, eles podem vir em episódios da vida da pessoa, permanecer ou não permanecer. Sim, a gente vai estar sempre exposto aos fatores externos, né? Falo que em alguns momentos a gente não consegue lidar direito, né? Os fatores externos às vezes acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, a pessoa fica com uma dificuldade, e isso vai manifestando os sintomas físicos, vai manifestando os sintomas. É errado a gente falar que tem cura? Então, a gente consegue um controle. Só o controle. Um controle. Não e libertar. A gente aprende muito a lidar com fatores externos, né? Acontece alguma coisa, e a gente deprime ou tem algum sintoma, e vai no psiquiatra, tem um diagnóstico. A gente trata por um tempo,
a gente não tem a remissão daqueles sintomas e resolveu aquele quadro. A gente tem um aprendizado, durante esse período de acompanhamento, né, a gente passa a entender, por isso que na minha consulta também não é só medicar ou não, a gente tem que explicar o que é a doença, o que são os sintomas, como... E até explicar o que realmente o paciente está sentindo, por que ele está sentindo Sim. aquilo, não é? E aí, a partir do momento que a gente aprende o que a gente está sentindo, a gente entende mais aquele diagnóstico, a gente também aprende a lidar com isso. Então, isso já é um fator de proteção. Às vezes, um gatilho que te fez você ficar mal hoje, lá na frente, entendendo melhor isso, esse mesmo gatilho já não vai gerar a mesma reação em você. Você aprende a administrar isso. Sim, eu dou um exemplo. Com as experiências, você acaba convivendo e lá na frente você acaba sabendo lidar com esses gatilhos. Você deixa que a mente entenda como você tem que realmente agir em determinado momento. Exatamente, a modulação disso é diferente. Eu dou um exemplo bobo, né, quando eu falo na área infantil, quando a gente estava na escola, ensino fundamental ali, e um coleguinha xingava a gente ficava muito triste, ia para casa chorando. E hoje, às vezes, quando alguém fala isso... Era o bullying antigamente. Eu sofri bullying e sou paz e amor. Hoje em dia, parece que só por bullying você tira a maturidade emocional do adolescente. É de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão crescer sem maturidade emocional. Concorda, doutor Carlos, também? Eu gostaria de... A ignorância faz a gente procurar as coisas e aprender e observar. Então, eu trabalhei no Pronto-Socorro Central de Santos de 79 até 2000. Em uma determinada época, agora você já tem isso como definido na psiquiatria. A gente atendia muito jovem ou pessoa de meia idade, com queixas de taquicardia, pressão alta, dor de cabeça, sudorese, parecia que estava infartando. Aí é para cardiologia isso. Não, aí você está no pronto-socorro, você tem que o resolver. geral, aí faz eletro, faz isso, faz aquilo, diazepam. Com o passar do tempo, a gente foi observando, aí começaram a aparecer trabalhos aqui no Brasil, fora daqui, que aquelas pessoas, na realidade, elas estavam com síndrome do pânico, que não tinha no meu livro quando eu me formei. Não existia. Veja bem o que eu estou falando. Sim. Né? Assim como existe, quando eu me formei, não tinha HIV, não tinha AIDS. Sim, também. E não tinha síndrome do pânico. Então a gente foi observando, chamava um outro, falou, aquilo lá eu acho que é pânico. E aí que a gente falava, você não tem nada no coração, você não tem isso, psiquiatra ou psicólogo. Sim. Porque são gatilhos. Sim. E aí hoje a síndrome do pânico está reconhecido. As pessoas se tratam, sabem que tem. Assim como o Alzheimer, não fugindo do nosso tema, mas o Alzheimer era tratado como qualquer uma demência, quando não se tinha esse conhecimento do que significa o Alzheimer, não é? Eu queria agora, só para que está terminando, né? Eu queria pedir para o Dr. Mário Pérez me responder uma pergunta assim, bem objetiva. Enxaqueca tem cura? Essa é uma pergunta boa, até para falar também um pouco sobre o tema anterior, né, da cura da depressão. A gente costuma ser muito estrito na definição de cura, né, e a gente precisa pensar qual é o modelo de doença. Então, enxaqueca, depressão, ansiedade, não são doenças que a gente vai dar um antibiótico, tipo como se fosse o antidepressivo, que vai matar um bicho e que tudo está resolvido, acabou a pneumonia, né? Pensando nesse modelo. Não é essa doença, né? São doenças crônicas que podem sim ter remissão. Então a gente tem que pensar um modelo mais oncológico. Então o que é cura do câncer? Né? Cura do câncer de mama, por exemplo, é ficar 5 anos livre de doença, 5 anos em remissão. Ela pode voltar? Pode. Mas se você ficou 5 anos livre de doença, você tem o diagnóstico de cura, né? E se a gente usar a definição, então, do câncer, a definição oncológica, a gente pode dizer que tem, sim, cura para enxaqueca, para depressão, para ansiedade, né? É que o modelo de doença que a gente usa não é aquele de ter uma resolução completa e não voltar mais. A própria pneumonia, se a gente for pensar, né, ela pode recorrer também, né? Você curou
aquela etapa e ela pode depois a pessoa desenvolver uma outra depois, né? Então, a gente fez um estudo, até saiu esse ano aqui na revista Headache Medicine, que é a nossa revista da Sociedade Brasileira de Cefaleia, é disponível para todos para leitura, que é uma pesquisa sobre o que os pacientes acham sobre a cura. Então, a gente viu que na metade das vezes, na metade das pessoas, o que as pessoas pensavam ser a cura para a sua enxaqueca, a gente poderia oferecer com tranquilidade. Então, existe uma necessidade de afinar o discurso, de entender o que o paciente chama de cura e qual a definição médica de cura, qual é o conceito de doença, para a gente depois dizer, então, se tem ou não tem. Eu costumo dizer assim, tem cura para enxaqueca, né? Com ou sem remédio? Com o remédio, tem. Você vai entrar numa remissão, pode ficar 3, 5 anos, pronto. Sem remédio, tem cura? Tem também, mas com esforço ou sem esforço? Fazendo alguma coisa ou não fazendo nada? Então, se você fizer aumentar seu nível de atividade física, trabalhar sua postura, trabalhar sua saúde mental, aprender a respirar, fazer psicoterapia, fazer essa série de medidas não farmacológicas, você pode também entrar em remissão, ficar com a dor controlada ou entrar também na remissão da depressão e ficar por longos anos sem. Então, existe cura. Agora, sem esforço, sem remédio, sem fazer nada, esquece, você não vai mudar nada, nem a depressão, nem a enxaqueca. Então, alguma coisa a pessoa precisa fazer, ela precisa se envolver, né? Normalmente as pessoas querem também um milagre, que você vai, encosta a mão na cabeça da pessoa e pronto, está curada, ela não precisa fazer nada, ela não precisa mudar comportamento nenhum, ela não precisa mudar hábito nenhum. Então isso não é realista, né? Se a pessoa está esperando esse tipo de conduta, então esquece, não vai existir isso, né? Aí nesse caso não existe cura, mas se a pessoa se engajar num tratamento, fazer as coisas que precisam, ela tem uma porcentagem e boa possibilidade de ter resposta clínica. 7h56, a gente já está chegando aqui ao final do Ponto de Saúde. Muito legal a intervenção do Dr. Mário. Muito bom. Do ponto de vista até, a gente está levando informação aqui, mas talvez aqui o que fica para nós aqui é realmente a importância do acompanhamento médico, Sim. né? E rapidinho aqui, a gente já está chegando ao final, mas tem um depoimento aqui. A pessoa até pediu aqui para não se identificar, ela colocou o seguinte: eu tenho ansiedade, mas tenho dificuldade de diferenciar os sintomas da TPM, tristeza e estresse. Alguns dias antes da menstruação eu fico extremamente irritada e com muita vontade de comer. Mais uma aqui, ó. E a partir do dia em que vem o corrimento, eu perco totalmente a fome e fico ainda mais irritado e com dores na garganta por causa da tensão. Eu não tomo nenhum tipo de remédio e não faço acompanhamento psicológico, nem com um ginecologista. Devo atribuir esses sintomas apenas à TPM ou é hora de procurar um psicólogo? Aí a pessoa não se identifica aqui. Isso é Rapidinho uma missão aqui, para o Dr. Carlos Um minutinho e aqui, Dr. Rafael. por favor. Olha, pelo que foi passado Pelo ouvinte aqui, pelo né? ouvinte, acredito que começa por um ginecologista, porque ela está falando que faz tempo que não vai, precisa definir. Fazer dosagem hormonal, né? E o preventivo, né? Que se faz Preventivo. tempo que ela não vai. E os exames de rotina, ultrassom de mama, ultrassom pélvico e a dosagem hormonal, depende da idade, pode ou não dar alterado. O que parece que ela tem, todas têm, quando antes da menstruação, o que acontece com a imunidade? Vai junto, para baixo com o hormônio. Então aparece outras coisas, né? Dor de garganta, pode ter tudo isso junto sim, decorrente dessa labilidade hormonal. Legal. Doutor, Dr. Rafael. 30 segundos aqui, rapidinho. Então, essa parte clínica, essa parte com a ginecologia, acho que é bastante importante de avaliar, até se faz um tempo que ela não vai mesmo. Mas da parte na psiquiatria ali. Ok, se os sintomas estão influenciando muito, né, se estão muito fora
do que costuma ser os outros dias dela, né? A gente fala, não tem um certo ou errado, mas tem o basal daquela pessoa, de como ela é na maior parte dos dias ali. E aí naquele período, isso está mudando muito, fazendo uma investigação clínica na parte ginecológica ali, não tem alteração, ok, aí é importante que a gente passe com o psiquiatra para fazer uma avaliação, sim. Muito bem. Gente, 7h59, eu vou fazer o seguinte, ó, se você ainda tem dúvidas, quer participar, quer mandar a sua pergunta, faz o seguinte, continua mandando aqui a sua pergunta pelo 99797-1077, que todas as perguntas que nós recebermos aqui, nós vamos passar para a doutora Cristiane, e a doutora Cristiane vai repassar aqui aos médicos competentes aqui, para que cada um ajude, auxilie você aí na sua dúvida. O importante é que você não fique com dúvida. Todas as questões serão respondidas. Sobretudo, né, que você tenha aí e faça um acompanhamento médico, tá certo? 7h59, doutora Cris voou aqui, é o 6º episódio do Pod Saúde. Vamos começar a se despedir aqui. Vamos nos despedir aqui do doutor Mário Pérez, diretamente de São Paulo. Doutor Mário, obrigado aí pela participação, né? Obrigado aí por passar essa 1 hora aqui conosco. Fica aqui o convite para que você esteja presencialmente aqui, assim que puder, né? O convite já foi feito. Já foi feito já, né? Tá bom, doutor? Obrigado pela participação, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho aí, tá demais, muito bom. Muito bem, também obrigado aqui ao doutor Carlos Alberto Moreira, né? Ele que com toda a sua experiência aqui, passou mensagens, dicas importantes para nós. Doutor Carlos, obrigado pela participação, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado, doutor, pela presença. Doutor Rafael Silva também aqui conosco, médico psiquiatra. Obrigado pela participação aqui, né? Volte mais vezes, viu? Muito obrigado pela oportunidade também de estar aqui. Obrigado, viu, doutor? Obrigado de coração a todos vocês. O convite já está estendido, eu quero de novo vocês aqui com a gente, tá? E eu quero agradecer a nossa bebê. A nossa bebê, isso que eu A vou falar bebê agora. que veio aqui participar com a gente hoje. Obrigado, Cris, por ter vindo. Você é muito especial para mim. Você pode dar o tchau aqui para os ouvintes, tá? Obrigado, Cris, mais uma vez pelo convite. Sempre que puder me chamar, tô aqui. Obrigado, Rogério. Obrigado, Sil. Amanhã, nossa manhã foi muito produtiva, eu acho. Sempre muito produtiva. Foi muito produtiva. Né? Aliás, gente, vamos fazer o seguinte, ó, não deixe de acompanhar o canal do YouTube da doutora Cris Godinho, tá certo? Amanhã já estará lá já esse vídeo aqui que está sendo gravado, né? E aí você também pode, por lá pelo YouTube também, deixar lá a sua mensagem, a sua participação também, né? Lembrando, né, Cris, que a ideia aqui, mais uma vez aqui, falando do objetivo do Pod Saúde. O objetivo do Pod Saúde é isso que o povo começou a entender agora, que eu estou tendo bastante feedback positivo. Eu estava conversando com o Dr. Carlos um pouco antes de vocês chegarem. O intuito do Pod Saúde é isso, é levar informação sobre saúde da melhor qualidade, com profissionais que estejam comprometidos não só com seus pacientes, mas com a população também. Então eu tenho tido muita sorte de ter bons profissionais aqui comigo. Legal. Muito obrigada. E viva a saúde de todos. E viva a saúde. Silvana Ribeiro até meio-dia, antes às 11, aqui com o amigo Zé Ritorquato com seu Zé News. É isso, né, Sil? Sim, agora até às 11 eu tô aqui mandando música, informação para os ouvintes e a partir das 11, Zé Ritorquato. Muito bem. Portanto, bom dia. Fique aqui no dial, aliás, no seu dial preferido 107,7 e fica aqui o convite para que amanhã você esteja aqui conosco mais uma vez a partir das 7 da matina. Muita informação com entretenimento para você. Ó, beijo a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Valeu! Você ouviu na Santa Cecília FM, programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e segurança a serviço do Brasil. Nova Vital Med. Lide Litoral Paulista. TOTUS, a empresa que acredita no Litoral Paulista. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Alper Embalagens, as melhores soluções para o seu negócio.